Com o novo trailer do Homem-Aranha, uma coisa chamou muita atenção. Peter parece estar passando por algum tipo de mutação. E isso fez muita gente se perguntar, será que a Marvel está se inspirando em alguma HQ específica? Em alguma fase do personagem em que isso aconteceu? Porque se tem uma história onde o Homem-Aranha literalmente passa por uma transformação absurda, inclusive física, essa história é Homem-Aranha, o Outro. Uma saga brutal, sombria e completamente fora do padrão. E sendo bem sincero, eu duvido muito que a Marvel tenha a coragem de adaptar isso de forma totalmente fiel. Porque aqui a coisa é muito mais pesada, o clima é totalmente diferente dos filmes que fazem parte do MCU. Afinal, nessa história aqui, nós estamos falando de heróis que têm parte do próprio corpo devoradas ainda vivo. Sim, exatamente isso que você escutou. E como se não bastasse, temos batalhas extremamente violentas e até uma morte que pega qualquer um desprevenido. Quando você escutar lá no final do vídeo quem morre, eu duvido que você tenha acertado nesse momento. E o mais curioso é que toda essa história de mutação, evolução, que nós estamos vendo no trailer, que teoricamente vai aparecer no filme, aconteceu muito antes aqui nessa história. Então hoje, em mais um vídeo da saga Entenda as Histórias das HQs Clássicas, você vai entender por que O Outro é uma das histórias mais insanas e perturbadoras que o Homem-Aranha já viveu, e porque a Marvel não pode ser muito fiel em relação a ela neste novo filme. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo aqui do canal, onde eu abordo as histórias das melhores HQs de diversos super-heróis, narro elas colocando de fundo as páginas para uma melhor compreensão, deixem a curtida, se inscrevam no canal e depois de assistir esse vídeo vai dar uma olhada na playlist que nós temos muitas outras histórias por lá. A HQ começa mostrando Peter contando para Mary Jane que teve um sonho estranho, onde vemos os vilões Kraven, sim, de saia, e Morlun, empurrando um cadáver em um necrotério, enquanto o tio Ben fala que tudo tem o seu devido tempo, tempo de viver e tempo de... Mas enfim, nós nunca saberemos porque o Peter acaba acordando e não vê esse final de frase do próprio tio. Em seguida, Peter fala que está com medo de ser herói, porque apesar de estar em uma condição mais tranquila, sendo casado, fazendo parte dos Vingadores e inclusive morando na própria Torre dos Vingadores, parece que agora ele sente que tem mais a perder do que tinha antes, quando precisava, por exemplo, lutar para conseguir pagar um simples aluguel básico. Mas a história dá um salto de um dia e nós vemos que no dia seguinte o vilão Rastreador, que manipula máquinas, está assaltando um banco, até que o próprio Homem-Aranha acaba aparecendo. O vilão atira 2 balas teleguiadas contra o Aranha, e então, sendo perseguido, ele se esconde atrás do próprio vilão para tentar usar as próprias balas contra ele mesmo, mas as balas desviam do Rastreador, e o Peter, sem muita opção, sai vazado dali, afinal das contas, ele não quer tomar 2 tiros. E enquanto o Peter tenta se livrar delas, utilizando suas teias, desviando entre os prédios, é óbvio que o vilão consegue acabar concluindo o roubo. Durante essa perseguição de balas contra o herói, ele começa a ficar sem muitas opções e entra em meio que um desespero, até que ele tem a seguinte ideia: ao invés de continuar fugindo, por que ele não enfrenta a situação de frente? Então ele decide do nada parar e tentar agarrar as 2 balas com a própria mão. E por incrível que pareça, uma até que dá certo, ele acaba conseguindo segurar uma bala em sua palma, só que a outra não, ela atravessa a mão do Peter e vai direto no seu ombro. O Homem-Aranha acaba desmaiando depois de ter sido baleado. Quando ele acorda, ele está sendo atendido pela médica Castilho, que retira a bala de dentro do ombro do personagem e também coleta seu sangue, como um protocolo comum ali do hospital. Seguindo a história, nós voltamos para a Torre dos Vingadores, onde o Peter e a Mary Jane acabam tendo uma discussão, porque ele quer sair novamente atrás do vilão que conseguiu escapar. Nós sabemos que o Homem-Aranha não descansa até conseguir pegar o vilão que o derrotou. Aliás, ele acabou, inclusive, fazendo uma jogada que soa até bizarra. Ele jogou um rastreador no vilão Rastreador. Só que é óbvio também que, por outro lado, a Mary Jane não quer deixar. E aqui é aquela cena clássica. O herói tá machucado, mas ele não pode fugir do compromisso. A mulher que ama ele não quer que ele saia na condição que ele tá. E é curioso que, durante essa discussão, o Peter, em certo momento, vira pra Mary Jane e fala: olha, você sabe do sonho que eu tive. Eu tô achando que eu vou morrer. Eu tô sentindo algo. Tem uma sensação ruim me perseguindo. Eu
preciso tirar esse medo de mim. Eu não posso ficar temendo a morte, porque se eu for ficar temendo a morte, eu não terei condições de continuar sendo um super-herói. Então é melhor enfrentar a morte de cara. É melhor sair atrás de um vilão que me derrotou enquanto eu tô machucado, porque se isso não for enfrentar o medo de morrer, eu não sei mais o que é. E o Peter acaba deixando a Mary Jane brava e vai atrás do rastreador. E não demora muito, após perseguir o rastro do equipamento que ele colocou no vilão, que tem algo de errado, porque o equipamento não levou até o rastreador, muito pelo contrário, levou até o carro de quem? JJ Jameson. E mais um detalhe, quando ele chega no local, o Peter acaba quebrando o carro inteiro do Jameson. Não preciso nem comentar que ele adorou isso, que vai colocar o Peter no jornal dele, e o Parker acaba ficando meio que obrigado a consertar os reparos que ele próprio causou. Ou seja, até o momento nós temos o Peter baleado, derrotado por um vilão, enganado pelo rastreador que ele mesmo colocou no vilão, acabou quebrando o carro do Jameson nesse meio caminho, teve uma briga com a Mary Jane e ainda tá tendo pesadelos de que vai morrer. Só que você acha que acabou por aqui? Não, ainda tem mais. Pouco tempo depois ele recebe uma ligação daquela médica. Lembra a médica que curou o Peter, que estava baleado e acabou tirando o sangue dele por protocolo? Ela acaba dando uma notícia totalmente preocupante. Ela acaba mencionando que encontrou problemas sérios no sangue do Parker. E enquanto o Parker recebe essa informação, nós vemos que do lado de fora tem um vilão observando ele e recebendo essa informação. E esse vilão é novamente o Morlun, que o Peter já tinha sonhado. E apenas um detalhe, talvez você não saiba quem é o Morlun, então eu vou explicar aqui bem rapidamente o poder dele. O Morlun é um personagem que se alimenta da força vital de humanos ligado a forças animais. Além disso, ele tem super força, é extremamente rápido, ele é incansável e consegue rastrear seus inimigos. No dia seguinte, o rastreador começa a controlar a armadura do Homem de Ferro, e isso resulta em uma luta entre o Homem-Aranha e o Homem de Ferro. Só que não preciso nem falar, né? O Peter, machucado, enfrentando essa armadura sendo manipulada pelo vilão, acaba fugindo, porque, convenhamos, ele ia acabar apanhando de novo. Depois disso, a Mary Jane decide chamar o Peter para conversar e ela tá chorando. E enquanto ela chora, ela diz que ele ainda se sente culpado pela morte do tio Ben e que é por causa disso, desta culpa, que o próprio Peter vive criando problemas agora que a vida deles parecem finalmente tranquilas. E ela termina com uma afirmação totalmente caótica e pesada. Ela vira para o Parker e fala: no fundo, você sabe que você queria ter morrido junto com o seu tio ou no lugar dele e que jamais será feliz enquanto viver com esse fardo nas costas. E que ela não aguenta mais viver com isso. Ou seja, ela está se divorciando do herói. É óbvio que o Peter, totalmente desesperado, nega e alega que ela está errada. Só que no final das contas ele acaba admitindo que, na verdade, ele tá com medo de morrer como ele nunca teve antes, e que realmente isso mudou. Ele nunca foi tão medroso, nunca temeu tanto pela própria vida, igual está temendo agora. E aproveitando essa brecha, tocando no assunto de morte, o Peter decide mostrar os exames de sangue que ele já tinha pegado com a médica para a Mary Jane. E após analisar os exames de sangue, ela descobre o que o Parker já vinha sentindo há um certo tempo. Ele está morrendo. A Mary Jane, sem continuar a DR, sem continuar o divórcio, simplesmente o abraça e os dois começam a chorar. A próxima edição começa mostrando um sonho da tia May, onde ela parece estar lutando contra a própria mãe, que diz que a May não deve se entregar à morte tão facilmente. Então ela acorda com barulhos. Ao olhar pela janela, ela vê Nova York em um caos. Ela sai do quarto e encontra Peter saindo para a ação. Mas Peter está diferente. Só um pequeno detalhe, tá? Ela estava morando na mesma torre que o Peter e os Vingadores estavam. Mas bom, voltando para a história. Quando ela vê que o Peter está saindo para a ação, ela percebe que o Peter está diferente. Ele está grosso e extremamente irritado. Inclusive, ele até grita com ela. E logo a tia percebe que tem algo de errado com seu sobrinho. Mas não comenta nada. Peter simplesmente vai embora. A tia May continua quieta na sua. Só que ela decide ir até a cozinha. E quem ela encontra ali? O vilão rastreador. Só que ele não faz nada. Pelo contrário, ele sequer se move na realidade. Ele não ataca, não é uma ameaça. Ele finge ser um super-herói bonzinho. E nós não vamos ver mais de imediato o que aconteceu aqui, porque o quadrinho vai cortar e nós vamos voltar a acompanhar o Homem-Aranha, que está na rua, no meio do caos que está em Nova York. E logo nós vemos que o Peter encontra o vilão Morlun, e Morlun diz que ainda não vai o matar, porque ele quer ver o Peter morrendo devagar, ele quer ver ele sofrendo. E aqui tem um crossover bem aleatório, o Wolverine acaba aparecendo, interrompe essa conversa entre os dois e acaba brigando com o Homem-Aranha, falando: cara,
volta pra torre, você tá péssimo, você não tá bem. O Peter, vendo que a situação tava começando a entrar em um controle, que os Vingadores estavam dando conta do recado, acaba abaixando a cabeça e concorda, decide voltar para a torre. E quando ele volta para a torre, quem ele encontra? O rastreador. O Parker nem pensa, ele vai pra cima, começa a espancar o vilão com tudo. E no meio da luta, o vilão consegue arrancar o sangue do Peter, e o vilão fica irritado, ele tem uma reação totalmente inesperada aqui. E logo nós descobrimos o porquê. Afinal das contas, ele era o único vilão que nunca tinha enfrentado o Homem-Aranha em sua melhor forma. Ele começa a pensar que ele só conseguiu derrotar o herói lá naquele assalto do banco porque o Parker já estava morrendo. Peter fica observando, sem entender direito o que está acontecendo, mas o vilão simplesmente derrete e logo descobrimos que na realidade não era o próprio vilão ali, mas sim apenas um robô. A Tia May, que estava ali observando todos os acontecimentos, fica sem entender nada, e o sobrinho, sem opções, mostra seus exames para a May. Ela fica irritada, dizendo que Peter tem muito orgulho para pedir ajuda e que não é para fazer isso, porque ela é diferente, ela não tem esse orgulho e ela vai solicitar ajuda de todo mundo que for possível para tentar reverter esse cenário. Em seguida, nós vemos que a Tia May leva o sobrinho para os maiores gênios do universo da Marvel. Temos o Tony Stark, o Senhor Fantástico, o Homem-Formiga, mas todos acabam chegando na mesma conclusão. Só existe um especialista nesse tipo de mutação que o Peter está sofrendo, Bruce Banner, o Hulk. E onde que o Hulk estava? No meio do deserto. Os heróis se aproximam, jogam um gás na fera para tentar acalmá-lo e tentam conversar com ele. O plano até aparenta estar dando certo, só que o Tony comete um erro bobo. Porra, Tony, pra você que é um gênio fazer uma disso daqui, vou te falar, hein? O Stark acaba chamando o Hulk de Bruce, e a situação sai totalmente de controle. O Hulk espanca todos os heróis sozinho, menos o Homem-Aranha. E no meio da luta, o Peter faz uma piada. O Hulk, incrivelmente, acaba rindo. E depois de rir por mais um tempo, a fera some. E quem retorna? O Bruce Banner. O Bruce, nos dias seguintes, acaba fazendo de tudo para ajudar o Peter, mas não consegue. Parece que o resultado é inevitável. O Parker vai morrer. Então ele acaba, numa tentativa desesperada, falando para o Peter procurar Wakanda, Pantera Negra, pois se tinha algum lugar que ainda tinha um mínimo de esperança, era com a tecnologia deles. O Peter obedece, mais por pressão da Tia May do que por vontade própria, e novamente ele recebe a mesma resposta. Não teria sucesso. Então, pensando sobre a situação, o Peter começa a abandonar a ciência e recorre à outra única opção que sobrou, a magia. E ele vai atrás de quem? Do Dr. Destino. Sim, Dr. Destino aparece aqui. Mas ele diz que não tem nada para ser feito também. O próprio vilão vira para ele e fala: olha, Peter, infelizmente não adianta, você vai morrer. Não tem magia, não tem ciência que vai te salvar. Depois dessa informação aqui, o Peter acaba tendo um comportamento que eu até estranho um pouco e não parece ser o herói que eu conheço. Mas vamos relevar, o cara tá lidando com a própria morte. Não sabemos como ele lidaria com essa situação. Por quê? O que ele acaba fazendo? Ele invade a Lativiera com a Tia May e a Mary Jane, usando todos armaduras do Homem de Ferro, e lá dentro ele vai até uma máquina que ele sabe que é capaz de voltar no tempo e a usa. E começa a reviver momentos do seu passado. O primeiro momento, e na minha opinião, o mais bonito, é o dia em que seus pais o deixam na casa da Tia May. Peter se desespera. Ele era apenas uma criança e ele não queria ser abandonado. E muito menos quer que, no futuro, o próprio tio seja assassinado. Peter aproveita esses momentos para fazer apostas e garantir bastante dinheiro para a Mary Jane e a Tia May no futuro que ele está criando ao modificar o passado. E nos últimos minutos, ele pega, até escondido, uma nave do Tony Stark e vai para o espaço. E dentro dessa nave, lá no espaço, tá ele e a Mary Jane, apenas os dois observando a bela vista do planeta Terra. E enquanto isso, a Tia May fica lá na cidade, simplesmente chorando. No outro dia, o Peter acaba encontrando Morlun e o vilão decide atacar. Desta vez, ele mudou de ideia. Ele não quer ver o Peter morrendo devagar. E aqui começa uma luta frenética e acontece por vários minutos no meio da cidade. E o Homem-Aranha apanha muito. O Peter faz de tudo. Joga Morlun para todos os lados, acaba socando ele com força, mas o vilão acaba desferindo um golpe brutal e lança o Parker para longe. O Peter começa a sangrar, mas do nada tira uma força do interior e decide que não vai morrer para aquele vilão. Ele começa a socar o Morlun com tanta força que a pele de sua própria mão rasga. Suas articulações quebraram, mas ele não para. Ele continua incansável, sem pensar em mais nada, apenas em derrotar aquele vilão. E é incrível que depois de apanhar tanto, o vilão simplesmente desdenha do Super
super-herói. Toda a porrada que ele tomou, que foi um ápice físico extremo do Peter, pra ele não foi nada. Diante disso, o Morlun, com esse seu desdém total, apenas olha para o Parker e fala que ele irá contar para a família dele que ele fez o seu melhor. Em seguida, o Morlun, sem dó nenhuma, arranca o olho do Peter. Sim, você não escutou errado. O Morlun arranca o olho do Parker e o come. Lembra do poder dele? Então, ele precisa se alimentar de pessoas tipo o Parker. Depois que ele come o olho do Parker, ele diz que aquilo foi delicioso. E logo em seguida, ele continua espancando o Parker até finalmente o derrotar. A polícia chega no local logo em seguida, mas o vilão acaba escapando e diz que voltará para outro dia terminar o serviço por completo. Os policiais tiram a máscara de Peter e ficam em choque ao ver o estado do rosto do super-herói, tão destruído que ninguém sequer reconhecê-lo. Ou seja, a sua identidade secreta continua salva. Apesar que eu não sei se isso é um ponto de se comemorar, dadas as atuais circunstâncias. O Peter é levado para o hospital às pressas, e quando ele chega lá, a Mary Jane vê que Morlun voltou para terminar de devorá-lo. Mary Jane tenta lutar com ele, tenta o atacá-lo, mas Morlun quebra o braço dela e a joga longe. Então é que Peter, desacordado, começa a ouvir uma voz, a voz da aranha, dizendo que a aranha sempre sabe o momento de atacar, e que o momento era esse. O Peter incrivelmente acorda, mas ele não está normal, não é o próprio Parker. Ele está parecendo uma criatura monstruosa, ou melhor, não está só parecendo. Logo ele percebe que na realidade ele virou uma criatura monstruosa, com ferrões, com características aracnídeas, e ele está totalmente mais agressivo. Com essa nova forma ele ataca o Morlun e então devora sua cabeça. Uma energia roxa surge ao redor, o Morlun vira pó e a forma monstruosa desaparece. O Peter acaba retornando ao normal. Se você não entendeu nada do que acabou de acontecer, eu vou te explicar. Eu também não entendi. Com Peter de volta ao normal, a Mary Jane o segura nos seus braços. Aliás, foi totalmente assustador o que acabou de acontecer. Só que é tarde demais. O Peter desaba nos braços da sua amada e diz que quer que ela seja feliz para sempre, que não desista de viver. E então, o amigão da vizinhança se vai. A Mary Jane continua chorando, desesperada. Mas não adianta mais, o Parker já deu o seu último adeus. Bom galera, se você veio ver esse vídeo aqui justamente por conta das teorias que estão acontecendo nesse novo filme do Homem-Aranha, afinal, no trailer tá mostrando que ele vai sofrer com algum tipo de mutação, saiu daqui toda essa inspiração. Essa história aqui, não sei dizer se foi a primeira que abordou alguma mutação do Peter, até porque, se for analisar friamente, não existe Homem-Aranha sem mutação. Mas vocês entenderam o que eu tô falando, essa questão dele se transformar numa aranha viva, que ganhou grande força entre as especulações para esse novo filme, surgiu basicamente dessa história aqui. Se tem alguma história em quadrinho que é a base principal, o pilar de inspiração desse novo filme, é essa. Só que vamos ser sinceros, olha o que acontece nessa história. Vocês realmente acham que a Marvel teria coragem de adaptar isso? Não faz nem sentido analisando cronologicamente e muito menos em contrato. Eles não vão matar o Homem-Aranha agora, ainda mais que a Marvel tá precisando rebootar o seu universo. Mas é curioso vocês saberem o que aconteceu aqui, qual foi a sua origem e verificar no filme as diferenças. Mas enfim, deixa aqui no comentário, você acha que o Peter chega a se transformar de fato em uma aranha viva? E o curioso é que essa história aqui acabou servindo de inspiração, como já mencionei, ela é a base. Nós temos inclusive desenhos onde o Peter sofre essa mutação, temos outros arcos onde o Peter também sofre outras mutações parecidas, ou seja, foi uma história que se viu como um pilar e que acabou abrindo um novo leque de oportunidades para abordar o Parker enfrentando mutações genéticas e deixando de ser um Homem-Aranha, e sim se transformando em uma aranha-homem. Gostou desse trocadilho? Pois bem, deixa aqui no comentário se você acredita que vamos ver pelo menos sequer o Peter transformado em uma aranha no filme. E até a próxima, beleza? Lembra também de deixar aqui a curtida e já vai logo na playlist assistir outras histórias que eu abordei nesse canal.